Então vamos lá. Como é que faz para calcular esse determinante aqui? O procedimento que a gente vai usar é repetir as duas primeiras colunas, né? Então vou repetir aqui o 3, o 5, o 0, depois menos 2, menos 4 e 1. E agora a gente vai fazer multiplicações. Eu vou multiplicar em dois sentidos. O sentido principal, que eu não vou mudar nada no resultado, tá? E no sentido secundário, que é para cá, que aí a gente vai inverter os valores, tá? Então vamos lá. Vou riscar aqui de azul as operações que eu fizer no sentido principal e de vermelho no sentido secundário. Então vão ser 6 multiplicações, né? Vou multiplicar aqui, aqui, aqui e aqui. Isso vai me dar 3 valores. Para não ficar muito cheio, eu vou escrever do lado aqui, tá? Eu vou escrever do lado, mas com a cor correspondente. Então, vou multiplicar aqui da esquerda para a direita. Então, vou começar 3 vezes 4 vezes 2. Né? Aqui o detalhe é tomar cuidado com os sinais. Vai ficar 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24. Então, aqui vai ficar menos 24. Então, os valores na diagonal principal aqui eu não vou mexer no sinal. Nas outras, menos 2 vezes 2 vezes 0. Sempre que tiver 0 é bom porque vai zerar, né? Então, aqui vai ficar 0. E por último, 0, 5 e 1 também vai zerar. Então aqui ficou 0. Então fiz as três multiplicações no sentido principal. Agora eu vou fazer no sentido secundário, nas diagonais secundárias. Tá? E aí eu vou limpar um pouco aqui o desenho, para não ficar muito cheio. Tá, então vamos lá. 3, 5, 0 aqui. Só vou escrever de novo. Esqueci que ia apagar isso aqui. Beleza. Então, ó, agora eu vou fazer no sentido contrário. Então vou multiplicar o 2, o 5 e o 2 aqui, o 3, o 2 e o 1, e por último o 0, o 4 e o 2. Beleza. Então, ó, o que acontece aqui? Eu posso agrupar tudo e depois mudar o sinal, tá? Mas já vou fazendo assim, ó. Eu vou multiplicar e vou colocar aqui na minha soma com o sinal invertido, tá? Então vai ficar assim. 2 vezes 5 vezes 2, aqui vai dar 20, né? Como tem o menos 2, vai ficar menos 20, só que eu vou colocar aqui mais 20. Tá? Vou colocar esses dois mais aqui só para eu lembrar da onde que saiu esse mais 20 aqui. Depois, eu estou fazendo da direita para a esquerda agora, tá? 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, só que em vez de colocar 6, vou colocar menos 6. E por último, 0, menos 4 e 0 dá 0, né? Então vou colocar aqui 0. E agora é só juntar todo mundo, né? Menos 24 mais 20 menos 6. Então, menos 24 mais 20 dá menos 4, menos 6, isso aqui vai dar menos 10. Tá? É só somar tudo que a gente escreveu, né? Menos 24, mais 0, mais 20, menos 6. Então aqui a gente deu menos 10, que é o resultado desse determinante. Beleza? Professor, é mais 20 ali mesmo? Cadê? Deixa eu conferir aqui. Isso, ó, por quê? Aqui é a diagonal secundária, ó. Vou apagar aqui e colocar de verde aqui, ó. Então, é esse aqui, ó. 2, 5 e 2. Então, 2 vezes... Vou ter que apagar. Não, assim, eu achei porque eu vi errado, eu achei que eram 6. Ah, tá, é 5. 2, 5 e 2. Como vai ficar negativo, eu coloco lá positivo. Beleza? Então, na diagonal secundária aqui, o que eu inverti foi o sinal, mas basta multiplicar e depois juntar tudo. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Alguém não lembrava o procedimento? Até aqui tá tranquilo. Ótimo, tá? E aí só, eu acho que muda aqui é basicamente o visual, tá? Se você for assim fazer usando as linhas, e repetir as duas primeiras linhas, tá? 3 menos 2 e 0, 5 menos 4 e 2, fazer algo bem parecido. Ó, multiplicação nas diagonais principais, sempre de 3 em 3, né? Então aqui daria menos 24, que a gente descobriu, 5 vezes 1 vezes 0 dá 0, e aqui também tem um 0, vai zerar.
Desse lado aqui deu menos 24. E para o outro lado também, mesma coisa. Né, ó. Aqui o primeiro vai dar 0. Depois esse aqui. Eu já vou colocar com o sinal trocado, tá? A gente fez. Então, menos 6. E aqui, olha, também vou trocar o sinal. Seria o menos 20, a última diagonal. Então, do lado de cá daria menos 30, né? Menos 24, 0, 2, 6. Aí aqui é mais 20, né? Perdão. Então aqui eu coloquei menos 20, mas seria mais 20 por causa do sinal trocado. Então aqui daria menos 6 com 20, 14. E do lado de cá, 24. Então eu faria 14 menos 24, os mesmos menos 10 que a gente tinha. Tá? Então, só a título de curiosidade aí, tanto faz, aí vai do espaço que vocês querem gastar. Colocar embaixo ou colocar do lado. Tanto faz. Beleza, então, ó. O importante é ter um método. A Carol deve ter falado com você sobre o método borboleta também, tá? Que não precisa ficar repetindo nem linha, nem coluna. O importante é conseguir resolver, independente do método que você tem, do jeito que você se organiza, é conseguir resolver esse determinante, porque a gente vai precisar disso. Tá? E aí, como vocês devem ter visto, o determinante pode aparecer em situações um pouco diferentes. Por exemplo, no caso 2 aqui, olha. Qual a solução da equação? Pode não parecer, mas a gente tem aqui uma equação. Lembra que eu disse? Se tiver só as barrinhas, significa que é um determinante, não uma matriz, não só uma tabela. Então isso aqui, vou ter que verificar que número que dá aqui. Provavelmente eu não vou conseguir achar um número só, porque tem um x aqui no meio, então vai me dar uma expressão. Então tem que resolver isso. E eu sei que o resultado dessa expressão é igual a menos 22. Então, se eu quiser resolver uma equação que tem um determinante, primeiro eu vou resolver o determinante e depois pensar nesse 22 aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer o determinante do lado de cá. Deixa eu só copiar ele aqui. Então vai ficar 0, 1 e 3, 5x e 4 e 8 menos 4 menos 6. Então vamos calcular isso aqui. Depois a gente volta para o problema. Então meu determinante é este aqui. E qual é o procedimento que a gente viu? Não consigo fazer uma linha reta. Beleza. O procedimento que a gente viu era repetir as duas colunas, ou as linhas, e multiplicar as diagonais. Então, eu vou colocar aqui 5, x, 8 e menos 4. São muitos números aqui, se eu notar algum errado, vocês me falam. Tá? Se der errado no meio, depois ficou ruim para voltar. Então, vamos lá. Ó. Diagonais principais, são 3. Né? Aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho 0x menos 6, dá 0, né? Depois, da esquerda para a direita. 1, 4 e 8. Então, eu tenho aqui 4 vezes 8. E depois 3, 5 e menos 4. Então, 3 vezes 5. 15 vezes menos 4. Isso aqui vai me dar menos 60. Tá? Então, diagonais principais, fechou. Agora, eu vou pegar as diagonais secundárias. Então, vamos lá. Para o outro lado. Eu vou riscar de vermelho. Vai ficar aqui 1, 5 e menos 6. 0, 4 menos 4. E 3x e 8. Então, aqui eu tenho. Ó, vou começar daqui para lá, tá? Vou começar do 3 aqui. Vai ficar 3x e 8. Então, 3 vezes x. 3x vezes 8
24x. Vou colocar aqui com o sinal trocado, né? Então, menos 24x. Próximo. Este agora. 0. Se tem 0, né? Não precisa nem pensar no resto aqui, vai dar 0. Vai zerar tudo. E por último, agora aqui, 1, 5 e 6. Né? 6 vezes 5 dá 30. Como aqui daria menos 30, então o resultado vai ser mais 30. Vou organizar isso aqui então. Vou agrupar aqui, né? Se for possível, x com x, assim por diante. Então vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho. Vou fazer 60 com 30. Isso aqui vai ficar menos 30. 32 menos 24. Isso aqui vai me dar menos 8. Opa, 24 tem x, né? Não vai dar certo meu plano. Então vai ficar aqui. 30 mais 32, 62. Menos 60 mais 24x. Beleza. 62 menos 60, isso dá 2, mais 24x. Então, até aqui que a gente conseguiu chegar. Né? Então, resolvi meu determinante. Não deu número só porque tem um x lá no meio. Cheguei até aqui. O que eu faço com esse 2 mais 24x agora? Vou voltar lá para a minha equação. Né? A equação era essa. A gente resolveu isso aqui, o determinante deu 2 mais 24x. Isso é igual a menos 22. Deixa eu só verificar se era mais ou menos. Menos, né? Eu mudei para mais aqui, não sei porquê. Aqui era menos, continua menos e continua menos. Então aqui, 2 menos 24x e não 2 mais x é igual a menos 22. Pronto, uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos tentar resolver, né? Vou tentar separar, tem x de um lado, que não tem x do outro. Vou fazer o seguinte, vou colocar o 22 no primeiro membro e o 24 no segundo membro. Vai ficar assim. 2 mais 22 é igual a 24x. 2 mais 22 dá 24, isso aqui é igual a 24x. Que número vezes 24 dá 24? 1, né? Então aqui x é 1. Essa é a solução da nossa equação com determinante. Então, basicamente, a gente fez a mesma coisa que antes. Resolvemos o determinante. E depois igualamos ao valor que já estava falando aqui, né? Então, o determinante é igual a 22. Nessa condição, quanto vale o valor desconhecido lá dentro do determinante? Basicamente, era isso que a gente deveria resolver. Tranquilo até aqui? Perguntas? Por enquanto, não. Beleza. Então, lembretes ainda, né? E para que a gente vai usar isso aqui? Tá? A ideia é, a gente não vai desenvolver isso aqui, pensar só com um monte de coordenadas, esse determinante aqui, resolver sem números para ver como é que vai ficar e pensar numa fórmula gigantesca para daí comparar com a explicação geométrica para pensar da onde que saiu isso. Não. A gente só vai pensar no resultado, tá? Então, apesar da comparação ser bem simples, tá? A gente poderia usar o teorema de Tales, vocês devem ter visto isso no primeiro ou ano passado, não tenho certeza, para verificar que realmente esse resultado aqui é válido, mas não é necessário. O que a gente precisa saber é que funciona. Tá? E aí, para que a gente vai usar os determinantes? O primeiro caso que a gente vai usar os determinantes aqui na geometria analítica é, vou verificar se esses três pontos são colineares. Tá? Então, nos problemas vocês vão ver algumas palavras com o mesmo significado. Tá? Então, sempre falar que é colinear, alinhado, ou tiver escrito que estão na mesma reta, ou na mesma linha,
tudo tem o mesmo significado. Tá? Então, para verificar se 3 pontos, eu tenho 3 pontos aqui, então ponto A, B e C. Será que se eu marcar, eles vão marcar eles no ponto, eles vão ficar no plano? Eles vão ficar retinhos assim, um atrás do outro? Né? Para verificar isso sem precisar do desenho, sem precisar marcar os pontos lá efetivamente, a gente consegue calcular esse determinante e ter esse resultado. Tá? E vale o contrário também. Tá? Se eu falar para vocês, olha, 3 pontos são colineares, 3 pontos estão alinhados. Qual a informação implícita nessa frase aí? 3 pontos são colineares. A informação que você já tem que ter em mente é que, se eles estão alinhados, então se eu calcular o determinante com eles aqui, dá zero. Tá? Então, tanto vale para verificar. Se der zero esse determinante com os 3 pontos, eu vou mostrar para vocês com números agora. Se der zero, significa que os 3 pontos estão realmente alinhados. E se eu já dissesse o problema, já fornecer essa informação, que os 3 pontos estão alinhados, você já tem que lembrar também que significa que esse determinante aqui com as 3 coordenadas é zero. Então tem 3 pontos. Basicamente a gente vai colocar os 3 pontos no determinante e calcular. Mas só tem 2 valores, só tem o x e o y. Né? Por exemplo, o A aqui, só tem x1 e y1. A terceira coluna sempre vai ser o número 1. Tá? Então a gente vai montar esse determinante bem simples, com 3 valores, e a última coluna é sempre o número 1. Vamos ver como é que funciona aqui esse resultado. Tá? Então, primeira questão aqui, olha, verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Se a pergunta for exatamente isso aqui, verifique se os pontos A, B e C estão alinhados, eu tenho duas opções. Primeiro, fazer um desenho e verificar se realmente eles estão alinhados, mas aí tem o problema do desenho. Né? Eu costumo falar que o desenho é só uma referência, só uma ajuda, não dá para confiar muito neles não na geometria analítica. Por quê? Se tiver um desenho, por exemplo, se eu tenho os pontos aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que ficaria. Menos 13, 5, 1 e 1. 1 e 1. E 13 menos 1. Então, se tivesse esses 3 pontos aqui, beleza, fui lá e marquei no plano. Né? Então, de novo aqui, então, eu não estou fazendo isso à mão, então eu não preciso confiar que eu marquei fora de proporção aqui, que se vai estar reto ou se vai estar errado, mas qual que é o problema de marcar esses 3 pontos aqui manualmente? Se eu não desenhar certinho, o que pode parecer? Pode parecer que eles estão alinhados, né? Eu posso desenhar fora de proporção e conseguir ligar. Então, por exemplo, aqui, meu desenho está torto, minha linha está torta, está mais ou menos aqui, então a resposta é sim, estão alinhados, né? Ou se eu achar que meu desenho está muito bem feito e por algum motivo marcar alguma coordenada errada, eu corro risco de errar. Então, o desenho não é muito confiável. De olhar aqui pela linha que eu fiz, vocês responderiam que sim ou que não. Que eles estão alinhados ou não. O B parece que não tá tanto. Não, tá meio fora. Parece que está meio fora, né? Mas bem pouco, né? Então, se eu tivesse feito isso aqui sem uma régua, por exemplo, eu poderia ter marcado um pontinho mais para cá, um outro mais para lá. Deu para ligar, na pressa eu falo que sim. Então, aparentemente não estão, mas eu não fiz o desenho à mão, então dá para tem vários traços aqui, dá para a gente comparar isso. Então, tomem cuidado com o desenho. Dá para ter uma referência? Né? Se fosse muito fora, ficaria fácil responder. Né? Se meu desenho B tivesse ficado aqui em cima. Fiz aqui o desenho e o B ficou lá em cima. Obviamente que eu não vou conseguir ligar o A, o B e o C na mesma reta. Né? Então, já ajuda aí. O problema é quando está bem pertinho assim. E aí, a gente pode se confundir. E qual é a solução para isso? Calcular o determinante. Então, para verificar a ferramenta de hoje aqui que eu quero que vocês tenham em mão
Para verificar se os 3 pontos estão alinhados ou não, sem depender do desenho, a gente vai calcular o determinante. Montando o determinante com os valores de x e y de cada ponto. Interessa qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é a terceira linha? Não. Tá? O importante é sempre colocar os valores de x primeiro e depois os valores de y. É só colocar ponto a ponto. Então aqui, ó, menos 13, 5 é o A. Depois o B, 1 e 1. E o C, 3 e menos 1. Beleza. Só tem dois valores. O que eu vou colocar na minha terceira coluna? 1. Tá? 1, 1 e 1. Então, esse aqui sempre vai ser o determinante que a gente vai calcular para verificar se os pontos estão alinhados ou não. E aí, qual que é a conclusão que eu vou tirar disso aqui? Deu zero, estão alinhados. Não deu zero, não estão alinhados. Tá? Então, vamos lá. Para calcular isso aqui, eu vou repetir as duas primeiras colunas, né? Menos 3, 1 e 3. Depois 5, 1 e menos 1. E vamos multiplicar, né? As principais e depois as secundárias. Então, aqui, ó, multiplicar. Menos 3, 1 e 1. Depois 5, 1 e 3. E depois 1, 1 e menos 1. Então, eu tenho aqui 3, 1, 1. Como 3 é negativo, vai ficar menos 3, né? Depois 5, 1 e 3 dá 15. E por último, o 1 e menos 1 vai dar menos 1. Então, o que eu fiz aqui foi multiplicar as diagonais principais. Beleza. Vamos para as diagonais secundárias agora. Para o outro lado, multiplicando para o outro lado, eu tenho 1, 1 e 3. Depois, menos 3, 1 e menos 1. E por último, 5, 1 e 1. Então, se eu fizer essas multiplicações aqui, olha, começando aqui da esquerda para a direita, vai ficar 1, 1 e 3. Né? Então, vou colocar aqui menos 3. Sempre estou trocando o sinal, tá? Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Vezes menos 1, isso aqui vai dar mais 3. Então, o que eu vou colocar aqui? Menos 3 de novo. E por último, 5, 1 e 1. Dá 5, né? Então, eu vou colocar aqui menos 5. A questão aqui é verificar se dá 0 ou não. Então, o que eu tenho? Eu tenho agora menos 3 mais 15, menos 1, menos 3, menos 3, menos 5. Ah, então, se eu calcular tudo isso aqui, eu tenho, então, menos 3 mais 15, menos 1, menos 3, menos 3, menos 5. Eu tenho 0. Então, eu tenho aqui 0, se eu não somei errado. Né? Vou somar de novo. Menos 3 mais... Deixa eu somar todos os negativos, depois todos os positivos. Só para ver se eu não somei errado. Então, aqui eu tenho 3, 3, 9, 10, 15, menos 15, 0. Não, beleza. Somei certo. Então, eu tenho aqui, olha, 0. Aparentemente, lá no meu desenho, né, mesmo fazendo aqui, usando o computador, pareceu que os pontos estavam desalinhados, né? Mas eu consigo ligar os três na mesma reta. A menos 3 é 5. Ah, tá. Por que eu enganei vocês aqui? Meu desenho ficou errado. Tá? É menos 13 e 5. Perdão. Agora sim. Ia dar certo nunca, né? Então, vamos lá. Aqui. O ponto que eu tinha marcado lá no outro desenho era menos 5 e 5. Por isso que estava fora e enganou. Eu enganei vocês, né? O desenho correto seria este aqui.
Vou deixar aqui para quando vocês forem olhar os slides de novo, o desenho está aqui. Então, ó, esses seriam os pontos A, B e C. Então, o ponto A, menos 3 e 5. Não deu certo porque eu tinha colocado menos 5 e 5. Eu tinha marcado um pontinho aqui, ó. Então, ponto A, menos 3 e 5. Ponto B, 1 e 1. Ponto C, 3 e menos 1. Pertence à mesma reta. Então, eu poderia tentar analisar isso aqui pelo desenho ou calcular o determinante. O determinante não tem erro. Deu zero, está alinhado. Não deu zero, não está alinhado. O teste é esse. Tá? Então, para que a gente vai usar o determinante por enquanto? Para verificar se 3 pontos estão alinhados. E aí eu quero que vocês usem isso aqui de duas formas. Tá? Para verificar ou para usar essa informação se o problema já der. Então, vamos lá. Ó. Um outro caso aqui. Considerando uma reta R... Professor, Oi, professor, diga. eu não entendi. Para verificar se está alinhado, eu tenho que fazer as continhas e tem que dar zero. Não, Isso. todas vão dar zero? Não significa que todos vai dar zero. Se eu tivesse calculado aqui, por exemplo, desse 5, o que isso significaria? Que não ia ser bonitinho assim, não ia estar alinhado esses pontos. Tá? Então, o teste é basicamente não, é só isso o teste. Tá? Então, olha, tem 3 pontos. Tem o ponto A, B e C. Eles estão alinhados? Eles pertencem à mesma reta? Sim ou não? Então, o que você vai fazer? Você vai calcular o determinante e ver se dá zero ou não. Deu zero. Estão alinhados. Não deu zero, significa que tem algum ponto aqui fora. O A, o B, o C. Significa que eu não consigo ligar os 3 na mesma linha. Beleza? Ah, tá. Entendi. Uhum. Então, só serve para, por enquanto, vai servir só para isso mesmo. Então, só para verificar se está na mesma reta ou não. Então, a pergunta é, verifique se os 3 pontos estão alinhados. Calculei o determinante. Vou colocar os valores de x primeiro, depois de y, completar com 1. Calculei o determinante. Deu zero, está alinhado. Não deu zero, não está alinhado. E a gente consegue usar essa informação em outros problemas também. Ó. Por exemplo, aqui. Considerando uma reta R que passa pelos pontos A e B e interseta o eixo Y no ponto P. Determine as coordenadas do ponto P. Então, vamos lá. Ó. A reta passa por A e B e interseta o ponto P. Então, a informação que eu tenho aqui, ó, A, B e P estão na mesma reta. E o que isso aqui significa para mim matematicamente? Que se eu calcular aquele determinante, usando o A, o B e o P, o determinante tem que dar zero. Tá? Então, o que eu escrevi de preto e o que eu escrevi de vermelho tem o mesmo significado para a gente. Tá? Então, os pontos A, B e P estão na mesma reta. O que isso significa? Que o determinante é zero. Ou se eu falar que o determinante com aqueles 3 pontos A, B e P dá zero, significa que eles estão na mesma reta. Tá? Então, a principal informação que a gente tem aqui é essa. Vamos tentar calcular aqui então. Ó. Antes de pensar em como descobrir efetivamente. Eu sei que se eu colocar aqui x do A, x do B e x do P, depois os y, né? Y do A, y do B, y do P, e completar o último com 1 aqui. Se eu calcular esse determinante, vai dar zero. Por que eu sei que esse determinante aqui vai dar zero? Porque eles estão na mesma reta. Estão alinhados. Então, se eu marcar o ponto A, marcar o ponto B, o ponto P tem que estar na mesma retinha aqui. Beleza. Vamos tentar substituir esses valores aqui na minha equação. As coordenadas do ponto A. Está lá em cima. X do A é menos 1, y do A é menos 2. Depois, do B é 4 e 2. E do P, quais são as coordenadas do ponto P? Que não está lá no texto. Quanto que vale o x do P e o y do P?
Alguém saberia me dizer? Só com as informações do texto ali. Por quê, Arthur? Porque quando tem valor do x e do y, substitui em 1, sei lá. Não. Tem uma informação da posição do ponto P ali, ó. Falou o seguinte. A Tá no reta eixo inter... Oi? Ela intersecta? O que é intersecta? Aí. Ela cruza? Passa. Ela cruza, É, passa, isso. né? Então ela passa no eixo Y no ponto P. Então o ponto P está lá em cima do eixo Y. E qual a característica dos pontos que estão no eixo Y? O que é que todo ponto no eixo Y tem em comum? O x é 0? O x é 0. Exatamente. Tá? Então, eu não sei como é que é a reta, né? Mas eu sei que ela vai passar aqui, ó, no ponto P, que está em cima do eixo Y. Eu não sei quanto que vale o y do P aqui, mas o x do P, olha, o x do P é 0. Não interessa se o ponto está mais para cima ou se está para baixo. Todo ponto no eixo Y, o x é 0. É sempre o contrário, tá? Se está no eixo X, o Y é 0. Se está no eixo Y, o X é 0. É o contrário do eixo. Um vai ser 0 e o outro a gente não sabe. Mas eu preciso saber só um aqui e já vai ser suficiente. Então a informação que ele está no eixo Y, então olha, o ponto está no eixo Y, significa que o X do ponto P é 0. E é isso aqui já me dá informação suficiente para conseguir resolver. O ponto P aqui é x é 0, né? Para o x, e o y eu continuo sem saber. Mas já me ajuda isso aqui, olha. Quando eu for colocar aqui no determinante, então eu coloquei x do a, y do a, depois x do b, y do b, agora do ponto P. Eu vou colocar aqui 0 e y mesmo. A última coluna, que eu não sei os valores, eu sempre completo com 1. Eu não sei os valores não, que não tem, né? Então eu sempre completo com 1. Agora é só calcular esse determinante aqui. Quanto que vai dar isso aqui? Como eu já sei que os pontos estão alinhados, e aí isso aqui é aquela questão que eu falei para vocês, que às vezes o problema já vai fornecer essa informação que eles estão alinhados, eu já sei que a resposta disso aqui quando eu calcular é 0. Tá? Então, se o problema já falar que eles estão na mesma reta, que eles estão alinhados, que eles são colineares, eu já sei que é 0. Beleza, então pronto. Ó. Bem parecido com a questão que a gente fez anteriormente, de resolver uma equação com determinante. Então, eu vou calcular esse determinante aqui, vou ver quanto que vai dar. Tem um y aqui no meio do caminho, então vai me dar uma expressão. E eu vou fazer isso aqui igual a 0. Bora lá então. Vou apagar o 0 aqui só para usar o espaço. Até aqui tranquilo? Podemos ir para as contas? Até aqui agora é só uma revisão, né? Então tá de boa. O problema é conseguir tirar tudo do texto, né? Por exemplo, intercepta o eixo y no ponto P. Então, teria que lembrar que qual que é a informação importante nessa parte aí do texto, né? Então, eu passo por um ponto desconhecido, mas o x eu sei. Se está no eixo y, o x é 0. Sem isso aqui não daria para resolver. Então, a gente vai treinar um pouquinho essas dicasinhas aí. Aí é isso que é importante ir anotando, tá? Abre uma notinha aí e anota isso, tá? Ah, como é que eu vou colocar no meu caderno, né? Vai ficar só os exercícios, tá? Algumas das nossas avaliações eu vou pedir para vocês me mandarem justamente o que vocês têm ou deveriam ter no caderno, tá? Alguns resumos, alguns esqueminhas, para vocês terem algumas anotações para as provas de cálculo mesmo, tá? Ah, uma outra coisa, só aproveitando aqui que já está falando sobre isso. As nossas provas de bloco costumam ser completamente teóricas. Então, para vocês não perderem muito tempo fazendo contas em 45 questões, né, que são 3 itens em cada questão, as provas são teóricas. Então é importante lembrar essas coisas. Né? Por exemplo, verdadeiro ou falso.
todo ponto no eixo Y tem, vou colocar no eixo vertical, tá? Tem x igual a 0. Verdadeiro. Já é uma coisa para se lembrar aí para as próximas avaliações. Então, esse tipo de coisa que costumo cobrar, às vezes nem sempre tão simples, tá? Mas é basicamente isso aí. Tentem lembrar desses detalhes para conseguir finalizar as questões. Então, a gente usou essa dica aqui, todo ponto no eixo vertical tem x igual a 0. Outra informação, se os pontos estão na mesma reta, o determinante é 0. Então, vou calcular o determinante e igualar a 0. Bora lá então. Vai ficar menos 1, 4 e 0. Estou repetindo as colunas. Menos 2, 2 e y. Agora vamos lá multiplicar. Então, vou multiplicar aqui no sentido principal. Vou multiplicar esse e esse. Tá? Então, vai ficar menos 1 vezes 2 vezes 1. Então, vai ficar menos 1. Menos 2, perdão. Depois, onde tem 0 é 0, né? Então, não precisa nem pensar muita coisa não. Vou colocar o 0 aqui só para lembrar que é o segundo termo. E por último, 4 vezes y dá 4y. Beleza. Da diagonal principal já foi. Agora vamos para a diagonal secundária. Na diagonal secundária, eu vou riscar de vermelho aqui. Vou fazer para o outro lado. Né? Esses três, depois esses três, depois esses três. Mudando o sinal sempre. Então, primeiro tem 0, vai dar 0. No segundo caso, 1 vezes 1 vezes y dá 1y, com o sinal negativo aqui, menos y, trocando, mais y. Depois, por último, menos 2 vezes 4 vezes 1 daria menos 8, trocando o sinal, isso aqui é mais 8. O que eu faço com essa equação aqui? Eu vou fazer isso aqui igual a 0. Por que que é 0? Porque os pontos A, B e P estão na mesma linha. Né? Então, se eu fizer o determinante, tem que dar 0. Então, o que que eu fiz? Calculei o determinante e coloquei igual a 0. Vou tentar resolver isso aqui então. Vai ficar assim. 4y mais y, né? Isso aqui vai me dar 5y. Depois, menos 2 mais 8. Menos 2 mais 8. Isso aqui vai me dar menos 6. Perdão, mais 6. Mudando de membro, fica menos 6. Vou colocar primeiro aqui. Mais 6 igual a 0. 5y igual a menos 6. E y é igual a menos 6 sobre 5. Beleza? Então, o que eu fiz aqui? Coloquei os pontos A, B e P. Né? Então, vim aqui no determinante, coloquei os pontos A, o ponto B e o ponto P. Calculei, né? Repeti as colunas, calculei no determinante e igualei a 0. Descobri quanto que é o valor do y. Então, meu ponto P, eu já sei que ele é x é 0 e y é menos 6 sobre 5. Tranquilo até aqui? Professor, Oi. como é que você descobriu esse 5y? Eu não entendi. O 5y, eu fiz Isso. aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui, onde eu vou riscar de azul, ó. Eu somei 4y mais 1y. Ah, sim, agora entendi. Beleza? Então, eu somei esses dois, deu 5y. Depois eu somei o que não tem y, né? Era menos 2 lá no começo, mais 8 no final. Então, 8 com menos 2 deu 6. Depois eu separei. Tem y de um lado e o que não tem y do outro. Beleza? Beleza. Deixa eu só conferir se eu não multipliquei, se eu não risquei errado aqui não. 4y, 0, menos 2,
Beleza. E aí, então eu sei que meu y é 0 e menos 6. Então eu usei aqui as informações do texto, calculei o determinante e não precisei fazer um desenho. Se eu fosse fazer um desenho com esses valores aqui, poderia complicar mais ainda a minha situação, ficar tentando chutar que ponto que seria esse aí. Por exemplo, os pontos aqui agora são menos 1 e menos 2, 4 e 2. Menos 1, menos 2, 4 e 2. E o B é 4 e 2. O ponto P seria um número que está no eixo Y e passa pelo ponto A e pelo ponto B. Tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficaria. Então, ó, se eu fosse tentar fazer um desenho, né, peguei, fiz com a régua direitinho ali, bonitinho. Depois eu mostro para vocês, tá? No finalzinho eu mostro para vocês como é que usa o aplicativo. Vocês já usaram o GeoGebra? Já. Já usamos. Beleza, então os desenhos que eu tiro aqui e mostro para vocês é de lá, tá? Depois eu lembro com vocês como é que usa direitinho. Vai ajudar vocês a conferir as respostas, ver se está tudo ok. Então, ó, o problema foi o seguinte, tem um ponto A, fui lá, marquei bonitinho, tem um ponto A aqui, tem um ponto B lá em cima. Aí eu quero saber, tem uma reta, passa pelo A e pelo B e passa também no eixo Y. E que ponto que é esse aqui, ó? Se eu fosse, sim, visualmente, acho que é impossível acertar esse valor aqui, né? Sem alternativas para marcar, sem nada. Que ponto que é esse aqui? Quanto que daria esse númerozinho aqui? Eu sei que é menor que menos 1 um pouquinho. Só isso que eu sei. Né? Sem alternativa para marcar, então o desenho aqui dá para ter uma noção da minha resposta. Ó, a gente achou menos 6 sobre 5. Né? Menos 6 sobre 5. Se eu dividir o menos 6 por 5, eu sei que vai dar menor um pouquinho que menos 1. Então, beleza, faz sentido a minha resposta aqui. Nesse caso, só até aqui que o desenho consegue auxiliar a gente. Tá? Não dá para saber certinho aqui que ponto que vai ser esse. Então, nem sempre dá para descobrir só com o desenho. E aí o principal é, como eu tinha dito para vocês, o foco da geometria analítica é analisar os elementos, mas algebricamente. Né? Então, tem 3 pontos aqui, eles estão alinhados. Ah, beleza, não preciso de desenho. Se eles estão alinhados, eu sei que A, B e P estão na mesma reta, então o determinante é 0. É isso que eu vou usar. Tá? Então a ideia é conseguir resolver as questões sem o desenho, tendo o desenho só como suporte mesmo, e não como ferramenta principal. Beleza? Alguma dúvida aqui no exemplo 4? Tranquilo até aqui? Podemos continuar? Não, Tranquilo. tranquilo. Beleza. Bora lá então. Próximo. Último caso aqui, número 5. Ache um ponto que esteja alinhado com 3, 5 e menos 1. E aí? Só para vocês resolverem como é que vocês farem isso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, só para dar uma ideia que a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês novamente o desenho. Ah, não sei por onde começar. Né? Ah, não sei que conta que eu faço. Eu sei que tem que dar 0 determinante, né? Se eles estão alinhados. Então, P e Q estão alinhados. Vamos pensar no outro ponto aqui, eu vou chamar de ponto A, tá? Quais são as coordenadas do ponto A? Que está alinhado. Então, eu sei que P, Q e A estão alinhados. São colineares, estão na mesma linha, tudo a mesma coisa. Se eles estão alinhados, significa que quando eu calcular aquele determinante com os 3 pontos, o determinante é 0.
Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar fazer isso aqui. Mas se eu fosse ficar tentando chutar nesse caso aqui, só para vocês verem como é que seria se eu fosse tentar marcar esses pontos aqui ficar tentando mesmo no meu desenho, tentar achar os pontos. O ponto P é 3 e 5. Se eu fosse tentar achar no desenho. E o ponto B é menos 1 e menos 3. Ponto Q, perdão. Então, ó, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês os dois pontos, né? E eu quero descobrir um terceiro ponto. Vou deixar por cima aqui, depois eu tiro. Eu quero descobrir um terceiro ponto, um ponto A que esteja na mesma reta que o ponto A e o ponto B. Então, pode estar para baixo, pode estar para cima, tem que estar alinhado aqui, né? Então, ó, se eu tentasse traçar aqui, vou fazer pontilhado. Se eu fosse tentar traçar uma reta aqui, eu tinha que achar um ponto A. E meu ponto A pode estar aqui embaixo, pode estar aqui no meio, pode estar aqui para cima, mas tem que estar alinhado o A, o P e o Q. Se eu fosse fazer isso no desenho, eu correria o risco de marcar um ponto errado, né? E ficar tentando aqui chutar esses valores poderia ser muito complicado. Então, nesse caso aqui, ó, a gente consegue usar o desenho para ter uma noção de como é que vai funcionar isso aqui, mas como solução principal também não funciona. Tá? E aí que vem a análise algébrica do problema. Então, vamos tentar fazer isso. Ó, beleza. Estou sem o desenho aqui. Como é que eu faço para resolver isso? Tá? A informação que eu tenho é: tem um ponto P, tem um ponto Q, e eu quero descobrir um outro ponto que eu chamei de ponto A que estejam alinhados. Então eu sei que o determinante é zero. Se nem me esforçar para imaginar esses pontos lá, eu sei que o determinante é zero. Então se eu colocar aqui x do A, y do A, depois o x do B, y do B, e depois x do A não, A e B não, né? Ou visto do A e B. Aqui é P e Q. X do P, Y do P, X do Q, Y do Q, e agora sim o A, que é o ponto desconhecido, né? Se eu calcular esse determinante aqui, 1, 1 e 1, eu sei que ele dá zero. Eu já sei que dá zero porque os pontos têm que estar alinhados, né? Eu quero achar um terceiro ponto que esteja alinhado com eles. Então, esse determinantezinho aqui que eu fizer, ó, substituindo os valores. X do P, 13, 5. Depois, menos 1 e menos 3. E um ponto desconhecido. Eu já sei que isso aqui vai dar zero. Beleza. E aí? Como é que eu posso proceder aqui? Eu simplesmente usei a informação que tinha lá no texto. Ó, um ponto que esteja alinhado. Então, se está alinhado, o determinante é zero. Beleza, mas aí tem um x e o y aqui. Eu posso continuar resolvendo ou o que eu faço? O que vocês fariam aqui? Pulava? Faria nada? Alguma sugestão? Eu não tenho nem ideia. Para achar um ponto, já que eu tenho que descobrir o x, Eu também tenho uma ideia. quando eu tenho que descobrir os dois, eu posso fazer uma tentativa, qualquer ponto, né? Não falou que o ponto está no eixo X, não falou que o ponto está no eixo Y. Então, quando for um problema bem livre assim, ó, ache um ponto. Eu vou achar um ponto aqui, aí de repente eu achei um ponto, aí vocês acharam outro ponto, né? Então, o Amadeus achou outro, a Ana Carolina achou outro, a Ariadne achou outro ponto. Vão valer esses pontos que cada um achou? Sim,
tá? Desde que todos os pontos estejam alinhados. Então, são várias possibilidades aqui. Então, a pergunta é bem aberta. Acha um ponto. Tem só um? Não, tem vários. Então, para achar um ponto, eu posso fazer o seguinte. Eu vou resolver o meu determinante do jeitinho que está aqui. E depois a gente vai pensar no que dá para fazer com minha equação. Tá? Então, ó, eu vou resolver isso aqui. Beleza. Vamos resolver o determinante que está aqui. Eu sei que é igual a 0. Então, ó, resolvendo do mesmo jeitinho que a gente fez antes, rapidinho aqui. Vai ficar 3 e 5, menos 1 e menos 3. E por último aqui, x e y, que é o meu ponto desconhecido. Então, vamos lá. Vou fazer as multiplicações nas diagonais principais. E depois as secundárias. Então, nas principais vão ser, começando daqui. 3 menos 3 e 1. Então, vai ficar menos 9. Depois, 5, 1 e x. Então, aqui vai ficar 5x. E depois, 1 menos 1 e y. Vai ficar menos y. Tá? Então, multipliquei as três principais aqui, da esquerda para a direita. Agora, vou multiplicar do lado oposto. Então, agora eu vou riscar aqui. Esses três e depois esses três aqui. Então, eu tenho 1 menos 3 e x ficaria menos 3x, né? Só que eu vou colocar aqui mais 3x. Depois, 3, 1 e y. Então, agora vai ficar menos 3y. Já estou mudando o sinal. E por último, 5 menos 1 e 1. Ficaria menos 5, né? Só que eu vou colocar aqui mais 5. Tudo isso dá quanto? Isso aqui é igual a 0. Por que eu sei que é 0? Porque os pontos estão alinhados. Beleza. Monte de valores aqui. Vamos ver o que dá para fazer com isso aqui ainda. Vou tentar organizar x com x, y com y, tá? Vamos ver o que dá para virar aqui. Ó. Primeiro que tem x, ó, 5x com 3x. Isso aqui vai me dar 8x. Agora o que tem y? Menos y menos 3y, que é menos 4y. E agora o que não tem x nem y, né? Menos 9 com mais 5. Então, menos 9 mais 5, isso aqui vai me dar menos 4 igual a 0. O que eu faço com isso aqui agora, professor? Se eu tenho uma fórmula, eu consigo descobrir vários valores, vários pontos aqui. Como é que eu faço para descobrir esses pontos aqui? Vocês já devem ter feito várias vezes essa tabelinha aqui, ó. X, E, Y. Eu vou descobrir vários pontos aqui. Vou chamar de ponto A, ponto B, ponto C. Como é que eu faço para descobrir esses pontos? Eu vou escolher um, ou X ou Y, e descobrir o outro. Eu não posso substituir os dois. Eu vou escolher um e descobrir o outro. Por exemplo, vamos fazer com um número fácil aqui. Ó. Se o A for 0, se o X for 0, quanto que é o Y? Então, aqui eu vou escolher mesmo esses valores. Tá? Então, aqui é aleatório. Então, se o A for 0, se o X for 0, olha como é que vai ficar a minha conta. Vai ficar 8x, né? Então, é 8 vezes 0. O que mais? Menos 4y, menos 4 igual a 0. Vou resolver isso. Ó. 8 vezes 0 dá 0. Então, vai sobrar menos 4y menos 4 igual a 0. Continuando, vou separar, né? O que tem y de um lado, o que não tem y do outro. Então, vai ficar menos 4y igual a 4. Y igual a 4 sobre menos 4. Então, y é menos 1. Beleza. Então, substituir lá na minha expressão, se o x for 0, eu descobri que se o x é 0, o y é 1.
Pronto, ó, respondi a minha pergunta. Ache um ponto. Um ponto é 0 e 1. Ah, tem que ser o 0 e 1? Não, posso trocar, né? Se o x for 7, quanto que é o y? Se o x for 5, quanto que é o y? E assim por diante. Beleza? Então, quando a pergunta for bem aberta, ache um ponto. Poderia ter escolhido y0 também, né? Quanto que é o x? Poderia achar várias possibilidades aqui dentro da minha fórmula. Então, apesar de ser uma pergunta bem curtinha, né, ache um ponto que seja alinhado com P e Q. Dá um pouquinho mais de trabalho. Então, o que eu sabia? Eu sabia que os pontos estão alinhados, então eu fui lá e calculei o determinante. Com as informações que eu tinha. O ponto P, o ponto Q e o ponto desconhecido, que era x e y. Cheguei numa fórmula. O que eu faço com essa fórmula? Substituo valores. Tá? Sempre que a gente tiver uma formulazinha, ela vai servir para substituir valores. Então, se eu substituir um x, eu vou achar um y, ou o contrário. Fácil ou difícil? Agora que respondeu ficou fácil. Essa foi a mediana. De 0 a 10 aí, digitem no chat aí qual que é o grau de dificuldade dessa aqui. 8 é bastante. É porque eu iria ficar travado na hora que eu visse que tinha duas variáveis. Isso. Aí eu já acho mais complicado. Então, ó, esse eu fiz bem rapidinho aqui, né? Porque estava acabando nosso tempo. Mas a gente vai ter outras oportunidades para fazer isso com mais calma. Vou dar um tempinho para vocês fazerem direitinho, tá? E aí analisar as respostas de vocês me mandarem. A gente tem um tempinho para fazer isso mais com calma e treinar um pouquinho isso aqui. Então sempre vai ser assim, uma aula eu vou dar um conceito novo para vocês, depois vou dar um tempinho para vocês treinarem e vou ajudar, tá? Então sem pânico, vai dar certo aí. Para hoje é só, tá? Não saiam sem responder a chamada, como sempre. E aí na semana que vem, na terça-feira, a gente começa treinando um pouquinho, lembrando um pouquinho isso aqui, principalmente tirar as coisas do texto e depois calcular o determinante. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Me explica, por favor, de novo, como foi que achou um? Como foi que achei o quê? O X. O X? Ah, tá. O X eu escolhi. Tá, então, ó. A gente começou a resolução, né? Substituir os valores no determinante. E aí eu cheguei na formulazinha aqui, ó. Nessa formulazinha, né? Cheguei nessa expressão aqui, beleza, o que eu faço com ela? Eu tenho que achar pares de x e y, são os meus pontos. Então, o que eu fiz? Falei, olha, se eu substituir o x por um número aqui, nessa fórmula, vai ficar faltando só uma outra letra para eu descobrir, né? Que é o y. Então, eu escolhi alguns valores para o x. Eu escolhi o zero aqui porque era mais fácil de calcular. Então, ó, se eu escolher o x igual a zero, quanto que vai ser o y? Aí eu vou lá, coloco na minha expressão e vejo quanto que é o par do zero. Né? Então, troquei o x por zero e achei y 1. Perdão, coloquei 1, mas é menos 1, né? E achei y menos 1. Ah, e se eu não quisesse fazer com 0, quisesse colocar 7 no lugar do x, ia fazer a mesma coisa. Tá? Então, esses valores do x aqui foi da minha mente mesmo, eu que escolhi. Para cada x tem só um y, então eu posso escolher um x, já que o problema não falou que era um ponto específico. Acho um ponto. Que ponto que é esse? Desde que esteja alinhado, que obedeça a essa regrinha que eu marquei de verde aqui, pode ser qualquer ponto. Então, por isso que eu escolhi um valor, joguei na fórmula e achei o outro. Então, x foi escolhido mesmo. Poderia ser qualquer valor da sua mente aí. Beleza? Obrigada.